Bom, shalom a todos, boa noite a todos. Eu sei que todos estavam esperando aí o Rav Yaakov, mas infelizmente ele não pôde estar presente hoje. Então ele me avisou aí, me pediu, e como eu não havia preparado nada, eu sempre estou preparando os estudos de hebraico, então eu vou dar continuidade aqui às nossas aulas de hebraico, porque infelizmente houve um imprevisto e ele não pôde estar presente hoje. Então a gente vai continuar aqui um pouco do shiur de hebraico, onde a gente tinha parado, aqui na página 57. Eu não sei se todos aqui acompanham, se todos que estão presentes hoje acompanham as minhas aulas de hebraico na terça-feira, mas como foi de última hora, infelizmente ele não pôde estar presente e eu também fiquei sabendo a hora. E o que eu tenho pronto aqui é o nosso shiur de hebraico. Então a gente vai dar continuidade naquilo que a gente estava estudando aqui, que a gente estudou ontem. A gente vai dar continuidade aqui na página 57. Antes de mais nada, eu já peço desculpa a todos aí, mas houve esse imprevisto aí, eu vim aí... Só um minutinho, por favor. Eu não estou conseguindo escutar nada. As pessoas estão escutando? Alguém pode me dizer por chat se o áudio está saindo normal, por favor? Ou se vocês também não estão escutando nada? Ah, sim. Então tudo bem. Obrigado. Tá todo mundo escutando? Alguém está com algum problema? Algum problema com áudio? Não, tá tudo normal, o pessoal está dizendo que tá tudo normal. Então, a gente ficou sabendo agora de última hora e a gente vai dar continuidade aqui nos estudos de hebraico. Então, mais uma vez, eu peço desculpa a todos e agradeço a presença de todos e a gente vai dar continuidade aqui na página 57 do nosso estudo. Página 57, Shem Hapoal. Quem sabe me dizer, quem acompanha as aulas, quem sabe me dizer o que é Shem Hapoal? Alguém sabe me dizer? Quem acompanha aqui a gente sabe, já está bem avançado aí no hebraico, sabe me dizer o que é Shem Hapoal. A gente vai estudar hoje a respeito disso. Verbos, Moé. Verbos, verbo no infinitivo. Hapoal, ele é o verbo conjugado. Agora, Shem Hapoal, Shem, que significa, se for traduzir literalmente, significa nome do verbo, seria a tradução literalmente. Mas a tradução para o português, para dar um sentido claro, significa verbo no infinitivo. Seria o infinitivo no português. Então, ontem foi perguntado, até que a gente estava trabalhando algumas conjugações de verbos, sobre conjugar dois verbos, um seguido do outro. E como em português e hebraico também é a mesma forma, a mesma regra. Ninguém diz assim, eu faço come. Por exemplo, eu quero come. Ninguém fala assim no português e também no hebraico não fala. Por exemplo, todo mundo fala ani rotse lechou, porque é um verbo conjugado e outro verbo no infinitivo, o Shem Hapoal. E a gente vai aqui dar a continuidade aqui. Todo mundo está visualizando? Quem pode ler aqui para a gente? O Arnaldo sempre está disponível aí lendo. Garcia Sampaio também está presente aí hoje. Eu quero saber quem pode começar a ler aqui para a gente o texto aqui.
Mahem osim. Mahem osim. Alguém disponível? David Coré Oton. Gabriel. Tá bom? Algum problema de áudio? Alguém pode ler aqui para a gente? David Coré Oton. David, Coré e Tom. Você sabe o que é essa frase? É o Garcia que leu? Não, é o Itzhak. Itzhak. Dani Você sabe me falar o que é David, Coré e Tom? Davi lê jornal. David lê jornal. Muito bem. Quem que é a próxima pessoa aqui que quer ler a segunda frase aqui do texto? Dina Coreat Sefer. Dina Coret Sefer. Muito bem. Muito obrigado. Está lendo muito bem. Muito bem. O pessoal está evoluindo muito aqui nos estudos de hebraico. O pessoal já está lendo, já está escrevendo. Com a Kavod Lahem. Terceira frase aqui. Quem consegue ler a terceira? Yossi Kotev Maktav. Mirtav. Yossi Kotev Mirtav. Você sabe me dizer, Arnaldo, o que é essa frase? Yossi escreve a carta. Muito bem. Agora, a quarta frase aqui do texto. Alguém? Dani Lomed Matemática. Muito bem. Corra, Kavod. Dani Lomed Matemática. Você sabe o que é? Dani estuda matemática. Muito bem, isso mesmo. Dani estuda matemática. Agora a última frase aqui desse texto. Quem sabe? Quem não tiver áudio também pode escrever a tradução aqui que a gente vai estar acompanhando. Vai estar lendo aqui também, sem problema algum. Ronit מדברת בטלפון. Muito bem. Ronit medaberet batelefon. Muito bem. Isso mesmo. Ronit medaberet batelefon. Você sabe me dizer o que é isso? Ronit fala ao telefone. Fala no telefone. Muito bem. Isso mesmo. Ronit fala ao telefone. Vocês perceberam aqui que todos os verbos que tem nessa frase, que tem nessas frases, todos os verbos, quem sabe me dizer se esses verbos estão no infinitivo ou eles estão conjugados? Aqui o Tony Isaac está dizendo que não está conseguindo visualizar. Todo mundo está conseguindo visualizar aqui, né, a tela? Todo mundo está conseguindo visualizar a lição? Sim. Então, com certeza aconteceu algum problema aí com o seu monitor. Então, vocês podem me responder, esses verbos que tem nesse texto, eles estão conjugados ou eles estão no infinitivo? Quem sabe me dizer? Eles estão no infinitivo, né? Conjugados ou no infinitivo? Conjugados. Muito bem. Conjugados, muito bem. Aí Josiane também respondeu aqui, estão conjugados. Porque todo verbo Shem Hapoal, ele começa com lamed, sempre é lamed, mostra que ele é um verbo no infinitivo. Isso já é uma coisa clara.
Quando você vê um verbo, quando as pessoas veem um verbo que se inicia com lamed e está conjugado, no caso de lomed, no caso de lomed, que é lilmod, no infinitivo, é porque ele tem dois lamed. Um lamed é de raiz, da raiz do verbo, e outro lamed é do infinitivo. É uma regra no hebraico. Todo verbo no infinitivo, ele tem o lamed no começo. Como no português. Quem sabe me dizer no português, que está bem simples para vocês pegarem um exemplo. Qual é a letra que tem todo o verbo no infinitivo no português? R. R. Muito bem. Quem respondeu aí está de parabéns. O R, só que no final da palavra. No hebraico já é diferente. No início da palavra tem o lamed. Todo verbo no infinitivo, ele vai ter o lamed no início. Mas, por exemplo, o verbo conjugado vai ter o lamed no início, por exemplo, no caso de lomed, o verbo lilmod, porque ele tem o lamed na raiz. Pode ver que ele tem dois lamed, lilmod. Eu acredito que todo mundo entendeu. Por exemplo, igual o verbo no português, receber. Receber começa com R e termina com R. Mas todo verbo no infinitivo termina com R no português. Então, todo verbo no infinitivo, no hebraico, começa com lamed, o shem hapoal. Então, todo mundo percebeu que esses verbos que tem aqui nesse texto inicial, todos eles estão conjugados. Todos eles estão conjugados. Agora a gente vai ver aqui essa palavra aqui, que vem do verbo lirtsot, que ele é muito utilizado. Toda conversa tem esse verbo conjugado. Quem sabe me dizer o que é essa palavra aqui? Rotse. Rotse. Muito bem. O que é rotse? Querer. Rotse é quer. O verbo é querer, lirtsot, conforme eu vou escrever aqui para vocês. Eu vou escrever aqui para vocês. O verbo no infinitivo é lirtsot. É assim que é o verbo no infinitivo, conforme eu escrevi, lirtsot. Então, quando alguém fala querer, vai falar lirtsot. Mas quando fala ele conjugado, ele é rotse. Rotse para homem, rotsá para mulher, rotsim e rotsot. Singular masculino, singular feminino, plural masculino e plural feminino. E sempre a pessoa fala que quer alguma coisa, ele tem que falar o verbo na frente, ele não pode usar o verbo no tempo presente. A gente está falando aqui, a gente está estudando o tempo presente. A pessoa ela não pode falar o verbo conjugado. Ela tem que falar o shem hapoal. Por que tem que falar o shem hapoal? Quem sabe me explicar por que tem que falar o shem hapoal, o verbo no infinitivo, depois do verbo conjugado rotse? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer? O verbo principal é conjugado. O segundo, Não, por que a gente não pode falar o verbo rotser, que vem do verbo lirtsot, que é eu quero, rotser é quero. Por que depois de quero a pessoa não pode dizer o verbo conjugado? Porque ela tem que falar no infinitivo. Vocês podem pensar no português, que no português acontece a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém quer comer alguma coisa, por exemplo. Se alguém quer comer alguma coisa. Eu quero comer. Ninguém fala eu quero come. Alguém fala eu quero come? Não. Eu quero bebe? Não. Eu quero beber, eu quero comer. Eu quero andar, eu quero ir, eu quero falar. Não eu quero fala. Eu quero fala está errado.
Por isso que não deve ter dois verbos conjugados no tempo presente. No tempo presente tem que ter um verbo conjugado e o próximo verbo tem que ser no infinitivo. Isso é regra. Principalmente aqui, o exemplo maior aqui é o verbo aqui, rotse. Aqui o verbo lirtsot, ele conjugado rotse. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Muito bem aí, Josiane falou o verbo de ligação. Sim, o verbo que vai dar sentido ao verbo que vem logo a seguir. Quando a pessoa tem uma vontade, querer, por exemplo, a pessoa quer alguma coisa, ela vai falar, eu quero alguma coisa, eu quero comer, eu quero beber, eu quero andar, eu quero falar. Então aqui, rotse mais o verbo no infinitivo, shen hapoal. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito? Alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Metsuya. Muito bem. Então agora a gente vê aqui nesse quadrinho aqui, esse quadrinho à direita, no centro da página aqui 57, a gente vê aqui Hapoal. Quem sabe dizer o que é Hapoal? O que é Hapoal? Ninguém sabe me dizer? Verbo? Verbo, muito bem. Verbo é o verbo conjugado. E Shem Hapoal, o que é Shem Hapoal? É um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo. Então aqui, Kore, ele é o verbo conjugado no infinitivo. Kore. Conjugado. Conjugado. E qual que é o infinitivo dele? Quem sabe ler aqui? Licro. Licro. Então, Kore, o que é Kore? Quem sabe dizer? Lê. Lê. E o lê ou leio. Agora, licro. O que é licro? Ele é o infinitivo. Eu leio. Não, aí é ler. Ler com R no final. L-E-R. Ler em português. Porque aqui está no infinitivo. Josiane aqui respondeu, participou bem aqui também. É o verbo ler. Agora aqui, por exemplo, kotev. O verbo aqui na primeira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do singular no masculino. Kotev. Kotev. O que é kotev? Escreve. Escreve. Agora, escrever, que é no infinitivo aqui. Como é escrever? Quem sabe ler aqui? Como que é o infinitivo de kotev? Lirtov. Lirtov. Muito bem aí. Lirtov, Vanusa respondeu também. Lirtov significa escrever. Agora a gente vai aqui. Lomed. Como eu comentei com vocês no início do shiur, no início da lição. Lomed. O que é Lomed? Estuda. Estuda. Muito bem. Lomed é estuda. E qual é o infinitivo de Lomed? Estudar. Estudar. E como que é em hebraico? Como que seria aqui? Lilemod. Lilmod. Lilmod é estudar. Muito bem aí, Tom respondeu também. Tom Isaac respondeu, participou também. Agora aqui, o último verbo aqui do nosso quadro aqui, ele está conjugado aqui. Como que lê aqui? Medaber. Muito bem, medaber. E qual que é o infinitivo de medaber? Lidaber. Ledaber. Ledaber
Agora eu acho que ficou maior para todo mundo. Ledaber. Muito bem. Ledaber. Agora a gente vai aqui para o texto ao lado. Então, antes de começar o texto aqui ao lado, eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, eu quero estudar. Como que eu devo falar a frase eu quero estudar? Alguém sabe me dizer? אני רוצה ללמוד. Muito bem. Para a mulher, vai falar assim, אני רוצה ללמוד. Não vai poder falar assim, אני רוצה לומדת, no caso de mulher. Porque se falar assim, como que vai ser a tradução? Eu quero estuda. Não tá certo. Então, אני רוצה ללמוד. No caso, o homem, אני רוצה ללמוד. O infinitivo não muda, o infinitivo não importa, tanto faz feminino ou masculino. O que vai mudar o gênero do verbo é o verbo conjugado. Muito bem aí, Vanusa também participando. Então tem que responder o primeiro verbo conjugado e o segundo verbo em seguida no infinitivo. Então aqui a gente vai aqui para o texto aqui, ao centro, à esquerda. Quem quer ler aqui para a gente? Quem quer começar a ler? David. David רוצה לקרוא עיתון. Iton, muito bem. David רוצה לקרוא עיתון. Você sabe o que é isso? Consegue traduzir? Davi quer escrever... Não me lembro. David quer ler. Ler, לקרוא, verbo לקרוא, ler. Jornal. Jornal. Muito bem aí quem respondeu. Jornal. Iton, jornal. Muito bem. Iton é jornal. Agora, a segunda frase aqui do nosso texto do centro. Quem consegue ler aqui pra gente? Alguém? Dina רוצה לקרוא ספר. Muito bem. Você sabe traduzir, Garcia? É a Garcia que está lendo, né? Pode. Você Dina sabe? quer ler um livro. Dina quer ler livro. Muito bem. Dina quer ler livro. Agora, aqui, todo mundo está percebendo aqui o verbo no infinitivo. E aqui no caso do verbo querer, ele tem que ser conjugado. Porque eu quero. Eu não posso falar eu querer. A pessoa não pode dizer assim, eu querer. A pessoa tem que dizer eu quero. Eu quero ler, eu quero comer, eu quero andar. Em português acontece a mesma coisa que no hebraico aqui nesse caso. Nesse caso aí o hebraico e o português são parecidos. Agora a terceira frase aqui. Quem quer participar? Terceira frase. Tá muito difícil? יוסי רוצה לכתוב מכתב. Muito bem. Yos רוצה לכתוב מכתב. O que significa isso? Sabe me dizer? Entendi agora. Yossi quer escrever carta. Sim, Yossi quer escrever carta. Muito bem.
Aqui vocês percebem também um fato importante que eu já falei outra vez nos outros estudos que tivemos, referente às palavras no hebraico. As palavras no hebraico, verdadeiramente no hebraico, não palavras que provêm de outra língua estrangeira, ela tem a ver com a raiz. Por exemplo, uma carta, ela é escrita. E o verbo escrever é lirtov. E as 3 letras raiz da palavra lirtov é o raf, o tav e o vet. A carta, o que a carta é? É escrita. Então, a carta ela tem que ter alguma coisa a ver com a palavra lirtov, com o verbo. Tem que ter a ver com kotev. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. O hebraico é uma língua tão maravilhosa que ela tem tudo ligado. Por exemplo, a carta, no caso, é mirtav. E pode ver que essas 3 letras aqui são raízes. E a letra mem aqui é uma letra complementar. Mas aqui, ó, mirtav, que é a carta. A carta, o que é? A carta é escrita. Então, ela é do verbo lirtov. Kotev, lirtov. Muito bem. Eu sei que eu saí fora do assunto, mas aqui eu estou dando um toque aqui para vocês começarem a perceber como que funciona o idioma hebraico, como que funciona o ivrit. O ivrit, todas as coisas têm a ver todas as palavras têm a ver uma coisa com a outra. Quando a palavra é genuinamente do hebraico. Bom, vamos seguir aqui a quarta frase aqui desse texto do meio. Ronit רוצה לדבר בטלפון. Muito bem. Você sabe traduzir? Ronit quer falar no telefone. Muito bem. Ronit quer falar no telefone. É assim que funciona no hebraico. No telefone. Ronit רוצה לדבר בטלפון. Ronit, que é o nome aqui da menina, quer falar no telefone. Muito bem. Agora, a quinta frase aqui, quinta e última frase, que é a maior aqui. Vamos ver aqui quem está capacitado aí, disponível para estar lendo essa frase aí maior. ודני, דני לא רוצה ללמוד מתמטיקה. Aí continua embaixo. Ele foi Aval. E aqui pode ver que aqui vocês podem perceber, prestar atenção, que já estão sumindo os nekudot, os pontos massoréticos já estão sumindo. É porque a gente já está avançando na lição e o livro já vai retirando os pontos massoréticos. A pessoa, quando ela já tem conhecimento de hebraico, ela não precisa mais dos pontos. Então, aqui, o livro já começa a retirar os pontos no hebraico, porque os pontos eles são auxiliares para a pessoa quando a pessoa está iniciando o estudo de hebraico, quando ela está começando a aprender o hebraico. Depois que a pessoa já tem um conhecimento do hebraico, um conhecimento satisfatório, a pessoa já não necessita mais dos pontos massoréticos, dos nekudot. A própria Torá não tem nekudot. A Torá, o Sefer Torá, o rolo da Torá, não tem nekudot. Nekudot, ele foi colocado para auxiliar as pessoas para que a leitura não se perdesse, principalmente as pessoas que não utilizavam o hebraico no seu dia a dia. E o que acontece na diáspora, que ninguém sabe falar o hebraico, os próprios judeus não sabem falar o hebraico, sabem ler o hebraico na sinagoga, na reza, na leitura da Torá. Por isso que sempre do lado do Baal Coré
tem alguém para auxiliar o Baal Coré, porque não é todo Baal Coré que sabe ler a Torá sem ponto. Por isso que tem, do lado do Baal Coré, sempre tem o auxiliar dele, sabendo todos os pontos, acompanhando com o livro. E assim que foi colocado os pontos massoréticos, o Nekudot, para que a vocalização do hebraico não se perdesse, não fosse esquecida, porque a língua hebraica é um idioma consonantal, não existe vogal no hebraico escrito. Isso foi colocado posteriormente para que não se esquecesse a maneira de se pronunciar as palavras. Tudo bem? Eu sei que eu fugi um pouco do tema novamente hoje, mas quem leu foi o Garcia. Você sabe aqui traduzir? E Dani não quer estudar matemática. Aí a Vala aqui, Lomede, não estou lembrado a tradução. Aval é mas M-A-S, mas, porém, é a mesma coisa, mas ou porém, mas. Porém, ele estuda. Porém, ele estuda. Muito bem. Agora aqui a gente vai, vamos ver aqui para onde a gente vai. Vamos completar aqui. Primeiro, aqui. Tem o verbo aqui, lirtsot, que é o verbo querer. As suas 4 formas as suas 4 formas no tempo presente. Urotse, que é masculino, feminino, plural, singular. Quem sabe me dizer? Urotse, o que é? Alguém sabe me dizer o que é? Urotse? Querer. É quer, tudo bem, é quer, ou quero, mas é o masculino. Aí, urotsa, quem sabe me dizer? Vanusa aí, está participando também. Irotsa, o que é irotsa? Feminino, no singular. Feminino. O que é aqui? Rotsim, quem sabe dizer o que é rotsim? Plural masculino. Plural masculino. E rotsot, que é o último aí, plural feminino. Muito bem. Aí agora a gente vai dar continuidade. Vamos ver aqui. Número 1. Sara rotsa likro sipur. Quem sabe traduzir essa frase, que já está completa? Sara quer ler história. Quer ler um conto, uma história. Muito bem, um conto, uma história que é sipur, que vem do verbo lesaper, que é contar. Muito bem, sipur vem do verbo lesaper, que significa contar, não contar de número. Contar de número é outro verbo. No hebraico, o verbo lesaper é contar de conto. Contar uma história. Muito bem. Sara quer ler história, ou quer ler conto. Muito bem aqui. Número 2. Quem consegue completar aqui? Quem não tiver áudio, não tem problema, pode digitar aqui que a gente vai estar lendo. Dan rotse lidaber ivrit. Dan rotse lidaber ivrit. Metsuyan, corra kavod. Dan, por que é rotse? Por que não rotsa? Alguém sabe me dizer? Masculino. Masculino. Dan é o nome aqui do rapaz aqui. Dan. E você sabe traduzir essa frase que você fez, que você completou? Dan quer falar hebraico.
Muito bem. Dam quer falar hebraico. Dam רוצה לדבר עברית. Muito bem. Vamos aqui. Vamos ver aqui se a gente sobe um pouco. Creio que vai melhorar aqui. Número 3. Quem está disponível aqui? Número 3. More, eu não estou ouvindo. Ah, não está aparecendo a imagem? Sim, agora está normal. Tá normal, né? Apareceu, chegou. Como que é a terceira? Quem quer ler? Você quer ler, Sara? Pode ler. אנחנו רוצים ללמוד גיאוגרפיה. Geografia. אנחנו רוצים ללמוד geografia. Quem sabe me dizer, aqui só tinha uma resposta certa? Sara, você acha que só tem uma resposta certa aqui ou tem duas? Poderia ser. Não, acho que só essa mesmo. Não, aqui tem duas. Pode Porque ser. porque se fosse só mulheres, anarno é nós. Se fosse só mulheres, poderia colocar anarno rotsot. Agora, se tiver um homem no meio das mulheres, aí é anarno rotsim. Tudo bem, aí tem que ser o plural masculino. Como no português. Agora, se fosse somente mulheres, seria anarno rotsot e o mod geografia. Todo mundo entendeu? Então, por isso, essa resposta número 3 aí tem duas formas corretas. Mas você acertou de primeira. Coacavode, meus parabéns. Agora, número 4. Quem quer ler o número 4 aqui? Quem quer responder o número 4? Quem não tiver áudio, pode responder aqui por escrito. Hirotsa לכתוב מכתב. היא רוצה לכתוב מכתב. Sabe o que significa? Ela quer escrever a carta. Ela quer escrever carta. Muito bem. Agora, número 5. Não, mas é com... Hã? É com o Alexander, não é o... A aula dele foi ontem. Hem rotim. Hem rotzim. Continua. Hem rotzim. Likro. Likro. Hem rotzim likro iton. Eles querem ler jornal, né? Jornal. Eles querem ler jornal. Muito bem. Agora o número 6. Pessoal, fica à vontade. Quem não tem áudio pode responder aqui também no nosso chat aqui do lado aqui. Ninguém sabe responder a 6? Atrotsa לדבר בטלפון. Atirotsa ledaber batelefone? Uma pergunta. Sabe traduzir? Você quer falar ao telefone? Muito bem. Corra, Cavode Garcia. Muito bem. Agora a gente vai aqui para o número 7. Todo mundo está visualizando o número 7?
Quem quer ler para a gente aqui o número 7? Atem Rotsin Likro et Haspur. Atem Rotsin Likro et Haspur. Sabe traduzir essa pergunta? Vocês querem ler um conto, uma história? Muito bem. Vocês querem ler a história ao conto? Muito bem. Número 8. Alguém quer ler o número 8? Hen Rotsot Ledaber Anglit. Metsuyan, Korakavod. Sara, você sabe me dizer por que é Rotsot? Porque o hen é feminino, plural feminino, elas. Sim, muito bem. Por que é elas e não eles? Porque termina com num no final. Sim, muito bem. Meus parabéns, muito bem, é isso mesmo. Agora, o 9 aqui. Alguém sabe me dizer o 9? Urotse Lichtove at Et. Hu, Rotse, Lichtov, et Hatarglin. Hatargil. Sabe traduzir? Ele quer escrever Ao exercício. ao exercício. Targil é exercício. Ele quer escrever ao exercício. Exercício aqui no caso, ele pode ser treinamento físico, só que aqui no caso, como é escrever, Lichtov, assim como no português. Não tem o exercício, a lição, o shiur, como tem no português o mesmo nome, exercício de exercício físico, também existe no hebraico o targil. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Aqui no caso aqui é um exercício de escrito. É um exercício de lição, uma lição. Então, hu rotse lichtov et hatargil. Muito bem aqui. Número 10. Atem, Rotsot, Lelemot, Husit. Muito bem. Meus parabéns aí. Atem, Rotsot, Lilmod, Rusit. É uma pergunta. Alguém sabe traduzir? Vocês querem estudar russo? Muito bem. Vocês querem estudar russo? É isso que significa. Agora, tem duas frases para ser feitas aqui. Primeiramente, eu já pergunto para vocês se todo mundo entendeu aí a questão do Shem Hapoal e do Poal, do verbo conjugado. É muito difícil de entender essa parte? O que vocês me dizem? É muito difícil ou é fácil? Deu para entender hoje. Deu para entender, né? Em português,
é difícil? Em português é diferente? Minha pergunta. Em português é diferente? Ou não? Em português é diferente ou não? Quem sabe me dizer? Alguém fala no português, eu quero come banana. Eu quero anda para a escola. Alguém fala assim em português? Não. Não. Então, é da mesma forma no hebraico. No hebraico, a pessoa fala, eu quero, e ele fala o verbo no infinitivo na sequência. Isso é uma regra também no hebraico. Existem outros idiomas que não têm essa regra, mas aí, no caso, o português e o hebraico, eles são bem parecidos nesse aspecto. No tempo presente, que a gente está estudando o tempo presente, Zemam Ové, isso é bem simples, é igual o português. Então, sempre a pessoa fala um verbo conjugado, na sequência ele fala o infinitivo. Agora, tem duas frases aqui para serem feitas, com esse verbo aqui, lirtsot, tem que ser feito ou com rotse, ele conjugado, rotse, rotsá, rotsim, rotsot. Duas frases. Quem se habilita aí a fazer a primeira frase, número 11, com o verbo lirtsot, ele conjugado aqui. Alguém sabe fazer uma frase? Ani rotsa listot mitz. Metsuyan. Ani rotsa listot mitz. Qual é a tradução, Sara? Eu quero beber suco. Eu quero beber suco. E se você colocasse assim, Ani rotsa shota mitz, estava certo? Não, por causa o segundo tem que ser no infinitivo. Sim, aí como que seria a tradução? Se você dizer assim, Ani rotsa shota mitz, qual que seria a tradução? Ficaria eu quero, bebo suco. Ficaria errado. É. Não teria como estar conjugado corretamente, não teria como. Só que aqui é um erro que acontece principalmente com os Olim Hadashim, quando chega aqui em Israel. Muita gente fala assim, muita gente até sabe, mas é que na hora de conversar, na hora de falar e colocar em prática o hebraico, a pessoa acaba esquecendo e acaba fazendo essa confusão. Mas muito bom que aqui Israel é um país acostumado com muitos imigrantes, aqui é acostumado e a maioria entende. Quando a pessoa fala dois verbos conjugados, a pessoa entende. Só a pessoa que não... Tem pessoas que não entendem, mas é porque não se esforçam para entender. Mas tem muitos que se entendem, porque sabe que a pessoa ele é novo no país, ele está aprendendo a língua, então ele está aprendendo um idioma, então muitas vezes a pessoa tem o costume de falar o verbo conjugado, ou se não dois verbos no infinitivo, que também estaria errado. Por exemplo, no caso aqui, como a Sara disse aqui pra gente aqui, a frase dela como foi? Ani rotsa listot mitz. Ani rotsa listot mitz, foi a frase dela. Por exemplo, se ela dissesse assim, se ela dissesse dessa forma, Ani lirtsot listot mitz, estaria correto?
Alguém entendeu o que eu falei? Ficaria eu querer beber? Eu querer beber suco não estaria correto, porque é 2 verbos no infinitivo. Shenhapoal. Tá bem entendida essa parte. Eu acredito que todos aí conseguiram entender. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, me pergunte. Agora aqui a gente vai para outra frase aqui. A outra frase, número 12. Alguém consegue fazer a frase número 12? Quem? Sim, pode fazer. Rotsot. Lechov. Não, lecho pizza. Anirotsot? Não. Como que é? Ah, não. Como que... Anirotsa. Anirotsa. Lechol. Leho. Pizza. Muito bem. Anirotsa leho pizza. E como é a tradução? Eu quero comer pizza. Muito bem. E como que é o verbo comer no ele conjugado? No meu caso, ficava oelet. Ohelet. Muito bem, ohelet. Ohelet para mulher. Mas aí não pode usar conjugado, porque você está dizendo que você quer comer. Em português é a mesma coisa. Então, tá bem fácil essa questão aqui. Eu acredito aí que todos aí não tiveram muitas dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre esse estudo de hoje? Vamos abrir aí para perguntas. A gente tem alguns minutos. Alguma dúvida sobre o verbo litsot, sobre o uso do infinitivo e do verbo conjugado? Ninguém tem dúvida? Esse conjugado com o lamed, Moraes, no infinitivo não, né? No infinitivo, né? No caso, são 3 formas de conjugar, né? No hebraico. 4 formas, né? No caso aí, o masculino, singular, como tem aqui, ó, rotse, rotsar, rotsim, rotsot. No tempo presente, depois a gente vai começar a estudar o tempo passado. O tempo passado não tem só essas formas de conjugação. Aí já tem, para cada pronome, tem uma conjugação diferente. Aí já muda um pouco, já vai dificultar um pouco. Agora, no caso aqui, do tempo presente, ele é bem simples. Ele é mais simples que o português, no tempo presente. No tempo presente, só tem apenas 4 formas de conjugação. O singular masculino, para ani, ata e ru. Tem por exemplo, o feminino, para ani, at e ri. Tem aqui o plural masculino, para atem, e hem, e anachno. Desculpa, anachno. E aqui para o plural feminino, que tem anachno, que é plural, que é nós, aten, com num sofi, aten, e hen, com num. Então, no tempo presente, é muito fácil. 4 formas de conjugação. Você entendeu, Garcia? Sim, porque o senhor falou que existe 4 formas, né?
No caso, você falou feminino, no masculino, no plural, masculino, plural, feminino. Sim, São singular. São duas formas de gênero, se divide em duas formas, né? E plural e singular. No caso, eu perguntei o tempo, as 4 formas do tempo dele, né? Da questão presente, né? Passado, presente, futuro, e também tem um imperativo. Imperativo, que é ordenação. Você ordenar alguma coisa. Seria essa forma de conjugação. Aí se divide em 3 tempos. O hebraico é mais simples que o português também, porque em português, quem sabe me dizer, porque nem eu sei, quantos tempos tem no português? Tem o presente, passado, futuro. Tudo bem, mas no português tem outras formas de... Tem um presente simples Tem quantas formas em português? Algumas, disse Josiana, algumas. Eu acredito que é 9, 8 ou 9, assim como em espanhol também. 8 ou 9. No hebraico só é 3. 3 e o imperativo. Presente, passado e futuro e imperativo. O hebraico é bem simples nessa questão. Ela é bem simples. E na questão de singular, plural, feminino e masculino no tempo presente. Muito bem. Agora, 2h31. Já passamos 1 minuto. Infelizmente,